Doce Espírito Santo, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, convidamos a presença do Senhor, meu Pai, porque a Tua palavra diz que antes que nós chegássemos, meu Deus, nesse lugar, que o Senhor já se encontrava neste lugar, meu Deus. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, tocar a palavra, que ela possa entrar sobre os seus ouvidos, que elas possam descer, meu Deus, para o seu coração, meu Deus, porque a Tua palavra diz que o coração fala o que a boca está cheia. E nesse momento, meu Deus, nós queremos que o coração da igreja venha estar cheio, Senhor, da Tua palavra, porque quando o Senhor ela abrir a sua boca, meu Deus, vai abrir, meu Pai, vai sair a unção, o poder, a graça do Senhor, para manifestar sobre a vida daqueles que precisam, meu Deus. Através da palavra, meu Deus, vai haver cura, libertação, transformação e mudança de vida, porque através da Tua palavra, e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim seja, e graças a Deus, amém. Todos aqueles que crê, diga amém, aleluia. Nós queremos continuar a palavra da semana passada, encontrando o reino de Deus, parte 2. Nós vamos estar continuando a palavra. A Bíblia disse no livro de Mateus 6, versículo 10: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o primeiro princípio, que quando nós estivermos orando, nós temos que saber entender o que é a vontade do Senhor. Senhor, nós estamos orando, o nosso desejo é pedir, mas nós precisamos saber se é a vontade do Senhor no céu e na terra. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A Bíblia diz no livro de Marcos 1, versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Irmãos, o tempo está tão próximo, que eu cheguei aqui por volta de 4 horas, 2 horas da tarde eu estava vendo um vídeo, aonde estava acontecendo um terremoto, aonde estava acontecendo o bramido das águas e do mar ao vivo, e eles colocaram ao vivo para todo mundo ver as coisas que estão acontecendo, para se cumprir o que a Bíblia já está dizendo. Era por volta de 14 horas hoje, o mar estava saindo todo para fora, entrando sobre as casas, sobre as ruas e destruindo tudo. Irmãos, pode acontecer que antes que nós terminarmos essa palavra, Jesus pode ter voltado. E nós precisamos estar preparados, queridos, para esse dia. Em Mateus 5,3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então nós precisamos ser humildes, irmãos. Ser humilde não é ser bobo, e muitas pessoas é humilde e elas são consideradas como pessoa boba ou besta. É a humildade. O Senhor Jesus nos ensinou sobre a humildade. Em Lucas 21:31, assim também, quando vide acontecer essas coisas, saber que está próximo o reino de Deus. O reino, irmãos, está muito mais próximo que nós estamos pensando. E muitas pessoas estão fazendo projeto, estão programando viagem para daqui 2 anos, programando viagem para o ano que vem, está programando coisa para daqui 5 anos, e a Bíblia diz que o dia da manhã não pertence a vocês. Viva bem o dia de hoje.
o dia de hoje nós precisamos viver bem vivido. Em Lucas 22:18, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Foi a última ceia que Jesus fez com os discípulos. E depois ele deixou escrito isso aqui, queridos. Ele só vai beber de novo a Santa Ceia quando a noiva, quando a esposa subir, quando a igreja for arrebatada, o próprio Jesus, ele vai estar servindo a igreja naquele banquete. E naquele dia, novamente, o Senhor vai ceiar com toda a noiva. Porque aqui na terra, nós somos a noiva de Cristo. Mas quando Jesus arrebatar a igreja, que nós subimos, a Bíblia diz que nós vamos ser a esposa do Senhor. E o Senhor vai fazer questão de servir muito bem a sua esposa. É muito forte, igreja, a palavra de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. Em João 18:36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aqui Jesus está dizendo que quando ele ficou diante de Pilatos, e Pilatos ele disse: quem manda em você agora sou eu, você é rei? Ele disse: se o meu reino fosse daqui, eu clamaria o Pai, e ele mandaria os meus ministros aqui, e os meus ministros me tirariam daqui. Vamos ver a quantidade de ministros que Jesus poderia ter clamado para tirar ele daquele lugar. Mateus 26:53. Ou vocês pensam, eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, e me tiraria deste lugar, ou me tiraria daqui? Irmãos, uma legião, ela chega de 2.000 a 7.500. Quando nós falamos de legião, não é só demônios. A legião, ela serve para contar antigamente os soldados, era uma legião de soldados. Ela serve também para contar uma legião de anjos. E ela serve também para contar uma legião de demônios. A Bíblia diz no livro de Lucas que entrou sobre os porcos quase 2.000 demônios. Ou seja, era uma legião. Quando aquele menino ficou endemoniado, que caía no fogo, que caía na água, o pai daquele menino virou para Jesus e disse: os seus discípulos não pôde expulsar o demônio. Jesus olhou para ele e falou: a classe de demônios que só sai com oração e jejum. Ou seja, era uma legião. Então, se uma legião ela chega de 2 a 7.000, vamos comparar uma legião 2.000. Se Jesus poderia clamar ao Pai a 12 legião vezes 2, rapidamente poderia descer 24.000 anjos e tirar o Jesus dali. Mas Jesus não queria sair dali, porque precisava cumprir o que estava escrito, irmãos. Isso é muito forte, a palavra de Deus. Em Marcos 9:1, diz-lhe ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui estão, encontra alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha chegado com poder o reino de Deus. Jesus está dizendo, irmãos, que muitos que servem Ele, muito daquelas pessoas não vai ver a morte, mas vai estar vivo para ver a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e para ver o reino. A Bíblia diz no livro de Atos que da mesma forma, quando Jesus subiu, 500 homens viu ele subindo.
na mesma forma, mais de 1.500 homens ou 500 homens vai ver ele descendo. Então vai ser essas pessoas que não vai experimentar a morte. Pastor, será que sou eu? Não sei, irmãos. Ora, busca a presença de Deus. Quem sabe nós não estamos no meio dessas pessoas que nós não vamos ver a morte. É bíblico, então nós precisamos agradar o nosso Senhor Deus. Em Mateus 25:34, então dirá o rei aos que tiver à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E muitas pessoas imaginam, irmãos, que o reino de Deus, ele foi criado depois que Jesus veio. Jesus estava com Deus antes da fundação do mundo. E a Bíblia está dizendo também que Deus nos escolheu antes de criar o mundo, ou seja, então isso tudo está acontecendo para que cumpra o Evangelho, para que Jesus fez tudo isso aqui antes da fundação do mundo. E você pensa que você aceitou Jesus foi agora, depois que Jesus veio. Irmãos, mas a Bíblia diz que quando Deus escolheu os seus, foi muito antes de formar o mundo. Deus já tinha separado a cada um dos seus. Agora chamar, ele chamou muitos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu me lembro uma vez que eu fui chamado para empurrar a cama lá no Hugo. E naquela manhã que eu fui, 36 pessoas foi chamado para ser um maqueiro lá no Hugo para empurrar aquelas camas. De 36 pessoas, apenas 4 foi escolhido. Da mesma forma, o reino de Deus não é diferente. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqueles que têm o coração reto e sincero para Cristo. Em Mateus 7, versículo 21, nem todo que me disse Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso aqui, irmãos, é uma das coisas mais difíceis, é fazer a vontade de Deus. Nesse momento, nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa, nós poderíamos estar no cinema, nós poderíamos estar na fazenda, nós poderíamos estar em outro país, nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa. Deus, ele não iria impedir nós fazermos algo, mas nós escolhemos o que? Fazer o que? A vontade de Deus. E nós escolhemos tirar o domingo para agradar o nosso Senhor Jesus. Isso é forte. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. E ontem eu ainda estava evangelizando uma senhora, que ela é espírita. E ela disse: meu filho, mas todos nós somos filhos de Deus. Eu disse: não, senhora, todos nós não somos filhos de Deus, não. Talvez é porque pessoas têm medo e colocam todo mundo no mesmo pacote. Mas todo mundo são criatura de Deus. Porque Deus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que aceitar Jesus, João 1,12, esse sim deu o direito de ser filho de Deus. Ela disse: ninguém nunca me falou dessa forma. Então as pessoas pegam o evangelho para enganar as pessoas, fica com medo e disse: não, todos nós somos filhos de Deus. Não é não, irmãos. Todos são criatura de Deus, porque foi criada por Deus. Mas só é filho, João 1, versículo 12, depois que aceitou o nosso Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. O contrário, nós somos criatura de Deus. Então a gente vai em encontro ao inferno, irmãos. Ela era espírita. Então muitos crentes hoje ficam com medo de pregar a palavra para as pessoas só porque ela é de outra religião.
É espírita, o que tem a ver, irmãos? Ela é uma pessoa humana. Em João 4,4 a Bíblia diz: maior é aqueles que está dentro de vocês do que aquele que está no mundo. Então, irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus e ter coragem. E o seu Benjamin quase pregou aqui o texto da minha palavra, Benjamin. O Espírito Santo confirma. João 15,5. Eu sou a videira e vocês é a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ah não, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu sou poderoso e eu posso. Jesus está dizendo: sem mim nada vocês podem fazer. Nada, vocês vão até tentar, mas não vai conseguir sem a minha presença. A presença de quem? De Jesus. Isso é forte, igreja, é a palavra de Deus. João 15,6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, secará, e os colhe e lança no fogo ardente. Por que as pessoas se secam, irmãos? Uma planta, quando ela não é aguada, uma grama, logo ela seca. Então o que Jesus está dizendo aqui, que ele, irmãos, é a videira, o pai dele é o lavrador, é Deus, e nós somos o ramos. Então, se nós estamos fora da presença de Deus, nós não estamos sendo aguados com a água que é Cristo, e nós vamos secar, e ele vai arrancar essa galha que está pesando a videira. Uma vez esse galho seco e não está dando fruto, ele está trazendo peso para a videira. E Jesus está dizendo que vai arrancar e vai lançar onde, irmãos? No fogo ardente. Irmãos, nós precisamos nos aproximar bem mais de Cristo para nós ficar encharcado com as águas que é Jesus. Isso é muito forte. João 15,19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, o mundo por isso que o mundo vos odeia. O crente eles são odiados pelo mundo, pelas pessoas do mundo. Existem algumas empresas aí que agora está coleando, que diz que não vai mais contratar crente. Não quer mais contratar pessoas evangélicas. Já existe pessoas aí que eu ouvi falar, que quando tem 2 pilotos, vai contratar um piloto que é crente, e vai contratar um piloto que não é crente. Porque eles ouviram falar que os pilotos que é evangelho, eles vão sumir e os aviões vão cair. E eu ouvi falar que tem empresa que vai contratar um piloto que é crente e outro não, para que quando o crente sumir, o que não é crente não deixar o avião cair. Irmãos, a pessoa está pensando mais em dinheiro do que no reino de Deus. Irmão, se a gente souber que o avião vai cair, não é melhor nós correr para Cristo? Buscar da presença dEle enquanto há tempo? No Novo Testamento, a expressão reino do céu é usado várias vezes pelo Senhor Jesus Cristo. Então aqui o Senhor usou várias vezes o tema reino. Em Mateus, 31 vezes. Já a referência, o reino de Deus, são encontradas em Mateus 4 vezes, em Marcos 15 vezes, em Lucas 32 vezes, e em João 2 vezes, em Atos 6 vezes, na carta de Paulo 8 vezes, formando um total de 90
4 vezes é falado no Novo Testamento o reino do céu, ou reino de Deus. Mas na Bíblia, quando fala só de reino, cita também o termo encontrado inúmeras vezes, usado apenas reino. É encontrado várias vezes na Bíblia quando fala só reino. Mas quando fala o reino de Deus e o reino do céu, são encontrados 94 vezes na Bíblia. Então Jesus ali usou homens pescadores para dar exemplo que através da pescaria ele podia usar aqueles homens como pescadores de homem. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Lucas 5:1. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido dele, estava lavando as redes. Queridos, se os pescadores, eles estavam pescando dentro d'água, aí eles vêm para o lago, para lavar as redes. As redes não era dentro d'água, queridos. Por que ele estava lavando as redes? Porque ele estava em alto mar. E alto mar, as águas são salgadas. Mas quando eles vieram para a água doce, eles lavaram a rede para que o sal não roesse as redes. Isso é forte, igreja, é a palavra de Deus. Lucas 5:3. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. Jesus entrou em um dos barcos que era de Pedro. Pedro ali, irmãos, ele era um empresário, ele tinha barco, ele era dono praticamente de muitas coisas. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te o mar alto e lançais as vossas redes para pescar. Ou seja, eles tinham acabado de voltar das águas salgadas no mar. E ele estava ali onde era água doce, lavando as redes para limpar do sal. Aí Jesus novamente manda eles voltar, irmãos. Volta em alto mar e lança as redes. Lucas 5:5. Respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. De repente, irmãos, nós estamos fazendo coisas que nós já fizemos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, nada. Mas nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo quando Ele falar, faça novamente. E nós não podemos murmurar, irmãos, nós temos que voltar lá, se for verdade do Espírito Santo, e novamente nós obedecemos a palavra de Deus. E preste atenção o que aconteceu. Pedro era um pescador profissional, tinha o seu barco próprio. Ele conhecia o mar da Galileia como pouco assim, com o melhor técnica para se apanhar os melhores peixes. Ele conhecia de tudo, irmãos. É da mesma forma que hoje tem muitos empresários ricos, inteligentes, espertos, conhece todas as áreas, conhece tudo, irmãos. Mas se não tiver a presença dele na família, no trabalho, nos negócios, no carro, aonde você for, se não tiver a presença dele, você pode ser o melhor, mas nada vai dar certo sem a presença dele. Lembra no começo que ele disse? Sem mim nada podeis fazer. Aconteceu, porém, que após pescar a noite toda,
nada apanhou. A impossibilidade se apresentou quando o impossível ocorre. A sabedoria humana é incapaz de resolver. Pode ser sábio do jeito que for, irmãos. Se não tiver a presença dele, casamento não dá certo, vida financeira não dá certo, trabalho não dá certo, saúde não dá certo, não vai ter cura, não vai ter salvação, não vai ter libertação se não tiver a presença dele. Olha como é o ser humano. Para orar, eles não aguentaram ficar acordado nem uma hora, mas para pescar, ficou a noite toda acordada, depois que é bênção de Deus. O mesmo Jesus que pediu eles para lançar a rede, que eles disse: Senhor, mas nós trabalhamos a noite toda. Mas o mesmo Jesus que pediu para eles: vamos orar comigo apenas uma hora. Irmãos, as coisas espirituais parecem que são pesadas. Preste bastante atenção aqui. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani. Disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto vou além orar. E ali ele levou todo mundo, mas para subir para o monte, ele só levou 3. Só levou 3, os mais chegados dele. E mesmo assim, irmãos, tem hora que os mais chegados deixam ele na mão. Mateus 26, 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e se angustiasse muito. Não é só nós que ficamos angustiados não, irmãos. Não é só nós que sentimos tristeza não. Aqui, ó, o próprio Jesus ficou angustiado e sentiu muita tristeza. Isso é normal do ser humano. Quando isso acontecer com você, não pense que você é o pior de todos, porque a Bíblia está dizendo aqui: aconteceu com Jesus. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza. Não é só tristeza, a alma dele estava cheia. E tem dia da nossa vida, irmãos, parece que aquele dia é um dos piores dias da nossa vida. E naquele dia parece que foi o pior dia de Jesus. Ele disse: meu Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. O cálice que Jesus estava falando, irmãos, era o cálice da ira de Deus, que iria vir sobre a terra, sobre a humanidade. Quem já assistiu aquele filme do Super-Homem, que quando vem aquela pedra sobre a terra, e quando aquela pedra vem sobre a terra, o Super-Homem sobe. Não existe Super-Homem, irmão, isso é só lenda. E Super-Homem sobe, e aquela pedra vem até o peito do Super-Homem, e ela esbagaça em vários pedaços, e nada atinge a terra. Pois quando Jesus pediu para Deus que tirasse a ira, irmãos, naquele momento toda a ira de Deus veio sobre Jesus, e os culpados era eu e vocês. E ele entrou na frente, irmãos. Aí ele disse: então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo, ou seja, orai comigo, os 3, os mais íntimos. Mas eles não puderam orar. Em Mateus 26, 39, indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Da mesma forma que Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. Irmãos, da mesma forma, ele não foi lá tirar Jesus da cruz. Porque se Deus tira Jesus da cruz, já era a humanidade.
a humanidade pecadora que somos nós. A primeira vez, Mateus 26:40. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse Pedro: então nem uma hora pudesse velar ou orar comigo? Uma hora só, irmãos, que Jesus pede para orar. Aí a Bíblia disse a segunda vez, Mateus 26:43. E voltando outra vez, adormecido, porque os seus olhos estavam pesados, ele estava com bastante sono. Irmãos, quando nós estamos com sono, nós não queremos nada, queremos apenas deitar e dormir. E os discípulos estavam na mesma situação. Jesus voltou a terceira vez em Mateus 26:45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme, agora repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. É interessante, irmãos, como que para fazer as coisas para Deus, há muita dificuldade, apenas orar uma hora. Interessante, o mesmo Jesus que mandou jogar as redes, foi o mesmo Jesus que pediu para que eles orassem com ele apenas uma hora, mas eles não obedeceram. Mas quando Jesus ordenou para lançar as redes, sim, eles obedeceram. Tinha acabado de chegar do mar cansado, ficou a noite toda trabalhando, e quando Jesus disse: volta e lança a rede, eles voltou para o alto mar e lançaram a rede novamente. Interessante que para orar uma hora, irmãos, eles não conseguiram. Irmãos, isso é forte demais. Nós precisamos assim buscar muito de Deus, porque muitas vezes nós fazemos coisas, trabalhamos 12 horas, 8 horas, nós ficamos cansados. Mas quando nós tiramos uma hora para orar, para trazer um refrigério, e o inimigo sabe que é para trazer um refrigério, irmãos, porque a Bíblia diz que quando Jesus começou a orar e suar a gota de sangue, que o anjo veio e fortaleceu ele, sabe o que ele fez? Ele foi orar mais intensamente. E quando nós estivermos cansados, que nós tirar 10 minutos, o tempo que você aguentar para orar, se prepara que vai vir um refrigério sobre a sua alma e sua vida. Em Lucas 5:6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompilha-lhe as redes. Fizeram sinal ao companheiro que estava no outro barco, para que fosse ajudar, e foram enchendo ambos o barco, de maneira de que tal ia a pique. Quase se afundou o barco, de tanto peixe, irmãos, que eles pegaram naquele dia. E vendo Simão Pedro, prostou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. E quem que não é, irmãos, pecador? Todos nós somos pecadores. 5:9. Pois que o espanto se apoderar dele e de todos com que ele estava, por causa da pesca de peixe que havia feito. Eu creio que eles nunca tinham pescado essa quantidade de peixe. Eles ficaram assustados de tanto peixe que eles pescaram. No 10. De qual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será o quê? Pescadores de homens. Irmãos, é interessante. Pedro ali tinha seu barco, sua profissão, sua empresa. E ele largou tudo para ser pescador de homens. Quando nós voltamos lá para o Eliseu era fazendeiro. Ele largou os boi, ele largou as riquezas, tudo para servir o Senhor. Hoje tem muita gente pregando aí que você ser pobre
pobre, você não é bem sucedido. Eles largou tudo para servir o Senhor. Hoje é o contrário, tem gente largando o Senhor por causa da riqueza. É o contrário da Bíblia, irmãos. Dois homens que têm um maior exemplo, Pedro e Eliseu. João 5,11 e Lucas 5,11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. O que eles fizeram, irmãos? Levaram o barco? Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Outro homem também, irmãos, lá em Atos, ele vendeu toda a sua propriedade e colocou o dinheiro sobre o pé do apóstolo Pedro para se alimentar aquela multidão. E hoje muita gente, irmão, só sabe pregar sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre isso, sobre aquilo. E a Bíblia está dizendo, irmão, se nós não agradar o coração de Deus, jamais nós vamos herdar o reino. O que vai adiantar, irmãos, tantas riquezas, se nós não tivermos o reino, se nós não tivermos a salvação e nós não formos morar no céu? O que vai resolver tanta riqueza? Caixão não tem gaveta, mesmo se tivesse, não tinha como levar riqueza, irmãos. Bens materiais. Se alguém te perguntar, você sabe onde está o reino de Deus? Qual seria a sua resposta? Porque alguém fez essa pergunta para Jesus e a resposta dele foi: a vinda súbita do reino de Deus. Lucas 17:20. Interrogando pelos fariseus sobre qual havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Vamos ver aonde é que está o reino de Deus, irmãos. Não dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de nós. E nós conseguimos enxergar tudo, irmãos, mas nós não conseguimos enxergar que o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós temos a presença, o Espírito Santo, Jesus, quando nós agradamos a Deus, praticamente nós já temos o reino de Deus dentro de nós. E as pessoas não conseguem enxergar essas coisas. A multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Jesus entra em um dos barcos, entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Primeiro contato com Jesus, ensinava as multidões, provavelmente estava ensinando acerca da chegada do reino de Deus. Enfatizar sobre o reino. Se desejamos reinar com o Senhor, precisamos buscar entender essa palavra. Devemos desejar reinar como o Senhor, e não só isso, mas desejar que o reino dele venha. Irmãos, em Provérbios fala que assim como pensar a sua alma, assim você vai ser. E tem muita gente pensando coisas malignas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E a Bíblia diz: assim como pensar a sua alma, assim você vai ser. E eu já vi muitas pessoas amaldiçoando a sua vida, amaldiçoando o seu casamento, os seus filhos. Ah, mas a minha vida não presta. Ah, mas eu deveria estar morto. Ah, essa praga que Deus me deu. Ah, isso que Deus me deu. E começa a amaldiçoar os filhos, começa a amaldiçoar o casamento, começa a amaldiçoar o trabalho, começa a amaldiçoar a vida financeira. Ele recebe o seu salário no final do mês, em vez de ele levantar para o céu, agradecer a Deus, para Deus multiplicar. Mais uma vez ele olha e fala assim: olha, de novo essa miséria. E a Bíblia está dizendo: assim como pensar a sua alma, ela vai ser.
Você tem que pegar o pouco que você ganhou, irmãos, levantar para o céu, agradecer a Deus, obrigado, Senhor, por esse dinheiro. Através desse dinheiro que o Senhor me deu, Ele vai multiplicar bastante. E o devorador não vai entrar na minha vida, porque eu sou fiel ao Senhor. Agora, quando a pessoa não é fiel ao Senhor, aí sim vai virar uma destruição. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Em Romanos 10, 14 disse: como pois invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele a quem não ouviu? E como ouvirão, se não há quem pregue? Irmãos, no trabalho, dentro do ônibus, em qualquer lugar que nós estivermos, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Eu estou andando com o motorista lá no serviço, irmãos, que ele também é espírita. E a palavra tem se alimentado ele tanto mesmo, que ele agora está me chamando de profeta. E ele agora tem alguns problemas no casamento dele, ele vem buscar resposta na palavra de Deus. E ele é espírita, irmãos. Então Deus sabe aonde a gente já andou, e Ele vai colocar a pessoa da mesma forma que nós éramos, para ajudar essas pessoas. Então tudo que você fez na sua vida, Deus vai enviar pessoas para que você pode ajudar elas. Pastor, mas eu tenho medo. Prega só a palavra, declare, e Deus vai agir. 2 dias, irmãos, andando com Ele, Ele já está totalmente diferente. Diferente, irmãos. Romanos 10, 15. E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: qual formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que traz alegria nova, boas coisas. A palavra de Deus, além de ser nova, ainda ela é boas coisas. Irmãos, nós não podemos ter vergonha da palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Romanos 10, 16. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu e você não pregou, como é que a pessoa vai ter fé? Se a fé ela vem pela palavra do Senhor. E nós não pregamos, irmão, e nós queremos que as pessoas tenham fé. Em Romanos 1, versículo 16, isso aqui é forte, irmãos. Porque não envergonha do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Nós não precisamos ter vergonha de pregar a palavra de Deus. Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, que de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E se as pessoas não tiverem fé, irmãos, vai viver de quê? Nós precisamos trazer a palavra para que as pessoas tenham fé. Trouxeram então alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Em Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não impeça de vir a mim, porque tais é o reino do céu. Tendo-lhe ele imposto as mãos, partiu dali. A palavra de Deus disse: a terra se encherá de conhecimento e da glória do Senhor. Queremos ver o reino de Deus manifestando em nossa vida, mas também queremos ver manifestando literalmente sobre a terra. Olha o que a Bíblia diz em Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobre o mar. Esse conhecimento, irmãos, não é conhecimento de homem, é conhecimento de Deus. É a glória de Deus que vai descer sobre
a terra. Vamos todos ficar em pé para nós lermos esse último aqui e orarmos. Hebreus, preste bastante atenção nesse último. Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Ou seja, irmãos, vamos ler novamente. Por isso temos recebido um reino que não pode ser abalado, é o reino de Deus. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Temos que ter reverência, irmãos. Amém? Vamos buscar agora a presença de Deus. Eu queria que nesse momento você adorasse o Senhor de todo o seu coração. Espírito Santo, adora o Senhor. Espírito Santo, oh Senhor maravilhoso. Eu sei que o Senhor está preparando o melhor para a sua igreja. Vou beijar o teu rosto, Senhor. Adore a Ele, igreja. Olhar bem fundo em teus olhos de amor. Ele está à sua frente, igreja. Perder a noção. Fale para Ele que você quer sentir o cheiro dele, em adorar, o perfume dele, que você vai sentir o perfume maravilhoso de Jesus. Vou beijar o teu rosto, Senhor. Ele está na sua frente. Ele está bem próximo de você. Em teus olhos de amor. Olhe dentro dos olhos dele. Cante para ele. Perder a noção. Espírito Tempo Santo, que eu passei em adoração. nós te desejamos, Jesus. Jesus, meu tudo. Cante comigo. Jesus, meu tudo. Sim, Deus. Jesus, meu rei. O nosso rei, nós não temos outro. És minha vida. É mais que o ar que nós respiramos. Minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural. Sobrenatural a tua presença, Jesus. Quero transbordar. Nós queremos transbordar de alegria, de felicidade, com a unção do Senhor. Nos renova, para que nós podemos encher com esse vinho novo. Vinho novo. Renova o nosso odre, Senhor. Vinho novo. Espírito Santo, Vinho sobrenatural. fale para Ele, me renova, Senhor, para que eu possa me encher com esse vinho novo. Tem vinho novo nessa noite. Não é só essa noite, mas todos os dias tem um vinho novo do Senhor. Adora Ele, beba desse vinho. Espírito Santo, no reino de Deus. oh, maravilhoso Deus. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Vou beijar o seu. Queremos beijar o rosto do Senhor. Queremos beijar o rosto do Senhor. Olhar bem fundo em teus olhos de amor. Olhar para dentro dos olhos do Senhor, esses olhos maravilhosos. Perder a noção. Oh, Tempo que eu Jesus, passei em adorar. te adoramos. Nós não temos outro a quem nós adoramos, somente o Senhor. Jesus, meu tudo. Jesus, meu rei. Senhor, nosso rei. És minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobre
É sobrenatural, Senhor, porque o natural vem do homem, o sobrenatural vem do Espírito Santo. Riba, chapa, cantará, labaxere, cantará. Sopra, Senhor. Rei, bababachá, cantará, labaxere, cantaré. Ria, baixá, cantará, labaxere, cantará. Sopra, Senhor. Sopra. Sopra, Jesus. A tua palavra diz em João 20, versículo 22, que quando o Senhor chegou sobre aquela casa, o Senhor soprou sobre a vida dos discípulos, e os discípulos foram cheios do Espírito Santo através do sopro do Senhor. Então sopra novamente. Sopra. Riba chacandará labaxe candere, riaba chacandará labaxe candere, aiaba papará xerecan, riaba paparás. Sopra, Senhor. Novamente sopra, como aquele dia sobre aquela casa que os discípulos estavam fechados com medo, e o Senhor entrou e disse: Pai, seja convosco. E o Senhor soprou sobre a vida deles, e o Espírito Santo encheu. Enche novamente. A tua palavra é a mesma de ontem, de hoje e de amanhã. Tudo passa, mas a tua palavra nunca passará, Senhor. Vem, Espírito Santo, com esse vinho novo. Vem, Senhor, com tua unção, com teu poder. Jesus disse: não beberei mais do fruto desta videira, Deus conselheiro, até aquele dia, Deus Pai da onde eternidade, vinho novo príncipe da no paz. reino do meu Pai. O Senhor é o príncipe, Senhor. Beba desse vinho. É o Senhor que traz paz, meu Deus. O nosso mundo precisa de paz. Paz do teu Espírito, Jesus. Porque não podemos ter falsa paz. Porque o anticristo, quando ele vai em Senhor, ele vai trazer falsa paz por 3 anos e meio sobre o nosso mundo. Mas nós queremos a paz vindo do Senhor, a paz do Espírito Santo para dentro de nós, Senhor. Nós queremos a paz do Senhor, não a paz do anticristo por 3 anos e meio, mas a paz vindo do Senhor, Deus. Porque Tu és maravilhoso, Tu és o nosso amigo íntimo, aquele que nós podemos confiar, acreditar e nos entregar ao Senhor, Jesus. Se você ora em línguas, aquece o teu espírito, ora em línguas. Riamachapa candará labaxere candarás. Riba papará candere labaxe candere. Ora em língua que você vai edificar você. Ora em línguas, ora em línguas. Ora em língua que o Espírito Santo vai te aquecer agora. Ripa para candere lababash. Riamababa candere lele. Riparaba candará labaxere candere. Riamababasha candará labas. Recandara lababashara candere. Sopra, Espírito Santo, sopra, sopra. Sopra, sopra, Jesus. As bocas se abrem, Rei bababaraca xere cantará, ria babacha cantarele, rabababaca xerere, ora babacha cantará laba. Sopra, Espírito Santo, sopra, Senhor. A tua palavra diz que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. O Senhor tem liberdade sobre esse lugar, o Senhor tem liberdade sobre a sua noiva, o Senhor tem liberdade sobre essa igreja. Essa igreja é do Espírito Santo. O Senhor é o administrador dessa igreja, Senhor. O Senhor é o diretor, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade. Então toca, Senhor. Toque sobre a vida de cada um. Toque agora, Senhor. Enche, derrama, transborda, Senhor. é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. Ora, igreja, adora, igreja.
Nesse momento que você está adorando, está acontecendo cura. Enfermidade está caindo por terra. Enfermidade está caindo por terra. Batalhas espiritual está sendo vencida agora. Batalha espiritual está sendo vencida agora. No reino de Deus está acontecendo guerra pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família. Está acontecendo guerra agora. Espada contra espada. Os anjos, Miguel e seus anjos, está derrotando Satanás e seus demônios agora no reino espiritual. Adora, adora, adora. Senhor, enfermidade vai caindo sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libertação vai acontecendo agora. Em nome de Jesus. Cura da alma. Cura da alma. Sopra, cura, restaura, 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 restaura. Sopra, cura, restaura, transforma. Oh Deus, oh glória a Deus. O reino do Senhor estabelece nesse lugar. O reino estabelece neste lugar. Colina azul é do Senhor Jesus. Colina azul é do Senhor Jesus. Aparecida de Goiânia é do Senhor Jesus. O estado de Goiás é do Senhor Jesus. O nosso país é do Senhor Jesus. É a justiça do Senhor. Adore, igreja. Adore. Adore. Você está sendo curado de dor na boca do estômago. Está sendo curado agora. Enfermidade na boca do estômago. Tome posse. Tome posse. Cura nos braços. Cura nas pernas. Cura nas colunas. Recebe, recebe. Não duvida. Não duvida. Dores dos braços, está caindo agora as dores. Dores das pernas. Dores da coluna. Dor no pescoço. Recebe, tome posse agora. Tome posse da sua cura. Dor no ouvido do lado esquerdo. Recebe a cura aí agora. Chama bababacandara labachatadaralas. Riba papapamanás. Ruabababacandara lababachacandarás. Bibi bababanaxaracandarás. Reira bababacandarás. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, age. Age neste lugar. Age, Senhor. Age, Senhor, neste lugar. Chamamamamaxaracandarás. Espírito Santo. Espírito Santo. Ele é seu amigo. Amigo verdadeiro. Ele sim é seu amigo verdadeiro. Ele não te engana. Ele não te passa a perna. Ele não fala mal de você. Esse Espírito Santo, ele sim é seu amigo verdadeiro. Ele está trazendo refrigério nessa noite. Angústia na alma, tristeza, preocupação. Ele está aliviando nessa noite. Só creia, não duvida. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Ele já está aqui. Fale com ele.
Levante as suas mãos bem alto. As mãos altas. Está dizendo que você se rende a Ele. Só Ele é o mestre da sua vida. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida da igreja, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Em nome de Jesus. Enfermidade sobre o povo da igreja, sobre os seus familiares. Pela tua fé, pela tua coragem, pelo que você crê, parente vai ser curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não duvida. Não duvida. Através da sua fidelidade, através da fidelidade que Deus tem com você, Ele vai estar curando parentes seus. Espírito Santo, só creia, não duvida. Levante suas mãos bem alto. Senhor, eu entrego a vida da igreja nas tuas mãos. E que o Senhor nessa noite possa cuidar da sua igreja, possa levar abençoado, livrando o Senhor do bandido sanguinário, bala perdida, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, porque 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada nos atingirá, porque eles estão na rocha, e a rocha é Cristo. Vai em paz, abençoado para sua casa, cheio da unção, cheio do poder, cheio da graça, para que você possa resistir a semana toda. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo maravilhoso, faz de novo, faz de novo, porque o Espírito do Senhor batizou os discípulos, mas o mesmo Espírito encheu de poder. O Senhor já batizou, então enche de poder. Poder para enfrentar as tribulações, poder para enfrentar as guerras espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principado, potestade e forças dominadoras desse mundo. Oh!